Olá, eu sou a Carol Becker. E eu sou o Felipe Rosa. E esse é o... Nossa, agora eu não consegui. Tudo bem. Tá, não, segue. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu, por isso que a gente tá... Olá, eu sou a Carol Becker. E eu sou o Felipe Rosa. E este é o Pausa com Café. Esse é um lugar onde nós vamos bater um papo, né? Perdendo todo o café. Esse é a pausa sem café. Põe em cima de alguma coisa. Esse é o pausa sem café. Põe em cima do seu celular. Eu sabia que você ia fazer isso que eu fazer aqui. Ai, Jesus. Esse vai pro corte. E esse é o Pausa com Café. Pausa com Café. Com café. Copo cheio de café. E esse é um lugar onde nós vamos bater um papo descontraído, onde vamos falar sobre diversos temas. É isso. E você pode participar conosco, porque toda semana nós iremos disponibilizar uma caixinha no nosso Instagram, toda quinta-feira especificamente, onde você pode deixar a tua pergunta, teu comentário e interagir conosco, porque a gente vai estar compartilhando também essas interações no final do vídeo. Inclusive, você pode nos seguir nas redes sociais, Pausa Pod no Instagram, Pausa no Spotify e Pausa no YouTube. É isso aí. Então agora pausa, pega o seu café e vem com a gente. E vem com a gente. E o tema de hoje é... Tô nessa fase. Como assim tô nessa fase? Que fase que você tá vivendo agora? O que tem sido o teu passatempo? Ou mesmo o que você tem feito ultimamente que você fala, não, agora eu estou nessa fase. Com que você tem gastado o teu tempo, ocupado o teu tempo, né? Sim. E acho que é algo muito engraçado, porque nós passamos por várias fases na nossa vida, né? Antes da gente falar sobre que fase nós estamos, vamos falar sobre as fases que nós já passamos, né? Sim. Isso depende da época, lugar, idade, exato, círculo social, né? Uma fase assim que me desperta uma lembrança é da adolescência, onde eu tive uma fase roqueirinho. Quem não, né? Quem não, né? Eu tive essa fase roqueirinho, tanto que tinha algumas bandas que eu ouvia que parecia que não podia ouvir, assim, porque eu não falava inglês, não entendia inglês. Aí então eu ouvia essas bandas escondido, eu subia na árvore, na época do Discman. Nossa, lembra dessa época? Lembro. Você teve Discman? Tive. Aí eu comprava os CDs no camelô, porque não tinha dinheiro pra comprar. Veja bem, eu tive antes ainda, eu tive Walkman. Nossa que Senhora! Era com fita, revelando, entregando a idade. Era fita ainda, não era nem CD. Sim, eu tive essa fase também. Não, eu não tive essa fase, já era o Discman, a fase das fitas, do tape, né? Do tape. Que eu ainda era criança nessa fase. Nossa, eu tinha aquela fase de ouvir a rádio, tinha a rádio da cidade, da minha cidade, e eu e as minhas amigas, nós ligávamos na rádio pra pedir música. Nossa, e muito. não só pedir, pra oferecer música. Então a gente tinha uma lista de pessoas pra qual a gente oferecia as músicas. E quando tocava a música, a gente gravava na fita. Eu tinha uma caixa de sapato cheia de fita. Fita mesmo, sabe? Que você grava a música na rádio e aí você meio que faz a sua própria coletânea. Sempre quando tem a sua música favorita, você já deixa no jeito e aí você só tira do stop e grava aquela música. Gente, e depois stop. Loucura. Uma loucura. Já tive essa fase na minha adolescência. Nossa, na adolescência? Na adolescência. Entregando idades aí, né? Faz as contas aí na época do tape. Pois é, gente, não faço. Nossa, mas eu amava ouvir música. Eu tive essa fase de ouvir música na rádio também. E aí tinha os programas, então você... Era determinados horários e você tinha que
ficar ligado. Aí tinha as 10 principais, assim. As mais né? pedidas, a gente ficava esperando chegar lá na top 1, que era aquela que tava Sim. no auge, né? Hoje em dia a gente chama de hypada, né? Era a música que tava hypada. Mas é muito doido. E ainda relacionado a essa questão de música, você comentou sobre o estilo roqueiro. Eu acho que todo mundo já teve, né? Um estilo musical ao qual você se identificava mais. Eu já passei por todos, na verdade. Na minha adolescência, eu já fui roqueira, eu já fui rapper, eu já fui regueira, enfim, Meu Deus, regueira. Todos os estilos, gente. E não só de ouvir fazer a dread, música. De usar roupa, essas Sim, coisas tudo. sim, é tipo assim, é isso, não só de ouvir a música, mas de você encorpar mesmo aquela vestimenta. Então eu usava, às vezes eu usava aqueles shorts um pouco mais abaixo do joelho, camiseta mais larga, boné. Gente, pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, porque a gente grava ao ar livre, né? O cachorro passou na frente. Mas normal. Ele quer participar, pessoal. Ele viu que tá engajando, que tá dando certo, ele quer participar. Enfim, voltando. Você vestia Eu mesmo vestia. Então, na figurino. época de roqueira, usava bandana, ia aos shows de rock da época. De ir ao show, de ir ao show, de ir lá no bate-cabeça. O famoso bate-cabeça lá na frente, todo mundo pulando, muito doido assim, ó, curtindo o show. Eu era dessas na adolescência. Adolescência / jovem, né? Eu já tava ali nos 17, 16, né? Nessa fase. Nossa, eu já sempre fui. Eu sempre tive na fase cansado mesmo. Nossa. Eu curtia, até ouvia as músicas, às vezes se vestia e tal, mas no meu aconchego mesmo, na minha, né? Não tinha esse estresse todo de show, nunca gostei. Nunca tive nessa fase de ir pra show. Eu tive essa fase. Eu tive na adolescência / juventude de frequentar shows, de realmente ir ali pra aqueles cantores, aquelas bandas que eu era fã, ir lá e assistir ao show, participar do show, curtir, loucura, virar a noite no show. Muito doido, eu tive essa fase. Uma fase que eu lembro que também era muito bacana, era na fase da infância, que a gente assistia muitos desenhos animados. Então, eu lembro que a gente ia pra escola, então os desenhos eram de manhã, e aí a minha mãe gravava na fita cassete. Nossa. Meu Deus. Entregando também a idade. Na fita cassete, aí a gente assistia todos os desenhos animados, assim, que passava desde na TV aberta, né? TV Globo, SBT, tudo que tinha de desenho. Sim. Então a gente tinha essa fase de assistir bastante anime. Acho que toda criança, né? Pelo menos assim, da nossa geração, né? Os mais idosos, mais senhores e senhoras, teve essa fase de você acordar, pegar o teu cobertor e ir pra sala. Sim. E assistir o desenho. Ali um Bom Dia e Companhia, um TV Globinho, com aqueles Sim. desenhos que eram o máximo na época. Então, a minha infância foi basicamente muito nessa fase de levantar, assistir, pegar o cobertor, ir pra sala e só trocar de lugar ali de onde estava deitada, né? Ligar a TV e passar a manhã toda assistindo desenhos, principalmente, né? Quando eu não tinha que ir pra escola. Nossa. Ou você estava doente também, né? Nossa, era incrível. Nossa, era muito bom. E você tinha esse momento de também, ainda falando da infância, de brincar com tazo, bater figurinha, assim, eu não sei como chamava. Acho que era bater figurinha e tazo. Eu não tive muito essa... A gente fala que era bafo, né? Eu não lembro. Acho que era bater bafo também. Eu não era muito da figurinha e do tazo, não. Mas eu era da brincadeira na rua. Das crianças ir bater lá na porta de casa, juntar todo mundo e brincar na rua. Sim. A gente brincava de taco. Não sei se você chegou a brincar de taco na rua. Que é o mesmo que bets. Isso, o mesmo que bets. Lá no meu interior é taco. E outro que acho que era rouba-bandeira. Sei. Queimada. Nossa, tinha muita brincadeira de rua. Nossa, tinha competição de queimada no meu bairro. Competição. Isso tinha na escola, não? Medalha, troféu. A gente brincava também. Nossa, gente, que loucura. Já tive essa fase. Era muito bom, né? Fase boa. Que não volta mais, né? Infelizmente. Mas era gostoso brincar na rua. Muito. Era uma fase. Subia em árvore. Nossa, demais. Arrancava o tampão do dedo. Nossa, brincava de carrinho de rolemã. Eu lembro que eu tive um vizinho que ele tinha um cachorrinho.
aqueles cachorrinhos bem dóceis, vulgo pincher. Nossa, Que insuportável. você pega, chega o coraçãozinho dele tá assim, saindo pela goela. E ele era muito bravo, mas muito bravo. E a gente também não ajudava, né? A gente pegava um de nós não, né? No caso, o dono do cachorro, que era o único que conseguia segurar o cachorro se ele arrancar um pedaço da mão. Segurava o cachorro assim, e a gente fazia uma linha como se fosse uma corrida. Sim. E aí as crianças saíam todas correndo pro cachorro sair correndo atrás da gente e a gente fugindo do cachorro. Aí a gente subia em árvores, subia em muros, subia em carros, caçamba de carros que tinha. Essa era a nossa brincadeira. A gente fazia mais ranço pro cachorro, né? O cachorro já era bravo e a gente corria dele pra, sei lá, né? Acho que era a aventura, a adrenalina de ser perseguido por um cachorro. Mas uma coisa que a gente fazia também, quando a gente saía pra brincar à noite, a gente subia na árvore e quando passava alguém embaixo, a gente tentava assustar, fazendo algum som, algum barulho, ou jogava alguma coisa desse tipo. Aí a pessoa passava embaixo. A fase de incomodar, né? A fase de perturbar, incomodar as pessoas. Incomodar. Né? A gente teve várias fases, né? Seja na nossa infância, seja na adolescência, na juventude. E sempre vai mudando, né? A gente vai mudando porque já não cabe mais a nós, por exemplo, hoje como adultos, estar ainda na fase de crianças, né? De acordar cedo e assistir desenho. Gostaria? Adoraria. Porém, a realidade da nossa vida adulta já não nos permite, né? E fica a reflexão aí, porque tem muitas pessoas que realmente acham que elas querem permanecer em determinadas fases que a vida tá pedindo que ela mude, que ela saia dessa situação, que ela amadureça, que ela cresça. Exato. E a pessoa não consegue se desvincular de determinadas fases e coisas na vida dela que já passou, né? Exato. E fases, elas são fases, né? O próprio nome já diz. Uma fase, ela é algo que passa, não é algo que permanece. Então, nós vivemos fases nas nossas vidas de acordo com aquele momento, de acordo com aquela realidade, de acordo com a nossa idade, de acordo com o meio em que convivemos, o meio em que vivemos, né? Então, as fases, elas sempre estão em mutação, né? É uma constante mudança. Você passa da fase da infância, das coisas que você fazia naquele momento de infância, para uma nova fase, uma nova etapa da juventude e depois do adulto, né? Quando a gente chega em adulto. E agora, qual que é a nossa fase? Essa é a fase triste. Que fase que nós estamos? Do choro. A fase do choro, da ansiedade, do pânico. É uma fase. Não, mas tem coisas boas. Eu acho que existem fases muito difíceis na nossa vida, né? Acho que uma coisa que todo mundo passou, aquela fase da pandemia, que foi de muitas incertezas, de medos, né? De perder alguém querido. Muitas pessoas perderam pessoas que amavam, né? Nesse período da pandemia. Mas também foi uma fase de crescimento para muitas outras também. Muito. Pessoas entraram em fases nessa fase de pandemia, né? Pessoas se descobriram ali, seja fazendo um artesanato, seja descobrindo um amor por culinária, por exemplo, e hoje abriram negócios a partir de uma fase, né? Então, as fases que nós vivemos nas nossas vidas, elas podem, de certa forma, nos levar para um novo nível, né? Nos levar a descobrir algo novo, a encontrar algo que, se a gente não passasse por aquela fase, a gente não iria encontrar, a gente não iria descobrir, né? De crescimento, de amadurecimento, né? Inclusive, foi nesse momento onde eu amadureci muito, porque eu tinha mudado, eu saí da casa dos meus pais e tinha terminado um relacionamento também e fui morar sozinho. Então, eu nunca tive que, por exemplo, lavar minha própria roupa ou cozinhar, né, minha própria comida. E foi nesse período da pandemia, morando sozinho, que eu tive que aprender a cozinhar, aprender a fazer todos os serviços de casa, assim, né? E não podia ver ninguém, sem pai, sem mãe, ter que se virar ali. Mas foi um crescimento muito grande para mim. Eu me descobri um cozinheiro, porque hoje eu amo cozinhar, eu amo experimentar e trabalhar com sabores ali. Foi algo que eu jamais podia imaginar,
Então, se eu não me permitisse entrar nessa fase, talvez eu não teria descoberto tantas coisas sobre mim, sabe? Além mesmo de me conectar espiritualmente, onde eu trabalhei muito mais o meu contato com Deus, onde Ele falou muitas coisas ao meu respeito, muitas verdades foram estabelecidas ali, porque não era aquele momento, aquela fase de estar com pessoas. Era um momento de se recolher, né? Tem até uma passagem bíblica que eu amo, e a gente muitas vezes fala ou recita e não entende ela de verdade, né? Que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar, né? E às vezes a gente usa essa passagem no momento que é conveniente ali para justificar alguma coisa, mas não no que a passagem quer mostrar, que é sobre fases, que é sobre momentos específicos onde é estabelecido na nossa vida para trazer transformação, crescimento, amadurecimento, e eu acho que foi uma das coisas que mais me impactou. E aí, hoje eu tenho uma percepção diferente sobre o momento que eu estou, exatamente por eu ter passado por essa fase. Sim, concordo. E aí eu consigo identificar que hoje eu tô nessa fase. Que fase? Eu tô nessa fase de descobrir mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que estar dessa forma. E às vezes você só tá em transição mesmo, né? Onde coisas estão sendo alicerçadas na sua vida, né? Eu tô numa fase, falando agora no momento atual da minha vida, eu entendo que eu tô nessa fase onde Deus tem estabelecido coisas na minha vida, né? Que são importantes para um novo tempo que ainda está por vir. Então eu consigo identificar coisas que eu preciso aprender, mudar, transformar para algo que está sendo construído. Então eu tento abrir o meu entendimento sobre as mudanças que devem acontecer agora, não sobre coisas futuras, sabe? Sim, sim. Você consegue entender isso? Sim, consigo. É meio que uma fase, acho que, de autoconhecimento, né? De você olhar para dentro e ver o que deve ser gerado para agora, não necessariamente para o futuro, mas algo que deve ser gerado para agora, algo que deve ser transformado agora. Eu acho que eu tô nessa fase também de autoconhecimento, da gente conhecer quais são as nossas necessidades, quem somos nós, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se sabota, a gente se acusa, a gente se culpa, mas a gente não para entender o que tá rolando por dentro, né? Então eu acho que essa fase de autoconhecimento, de autoanálise, ela é muito importante para que a gente possa avançar para uma próxima fase, para que aí sim a gente consiga olhar com outros olhos para o futuro, né? E eu acho que tudo isso tá muito vinculado, o autoconhecimento, você olhar para dentro, sobre qual é a fase que nós estamos com Deus. E se com Deus a gente tá só numa fase, porque se a gente fala que fase passa, então não seria o correto, sim, né? A gente está numa fase com Deus, né? Porque ali, a nossa vida com Deus, ela não pode ser uma fase, ela precisa ser um estilo de vida, né? Sim, a fase, a fase, ela passa, o estilo de vida, ele é constante. Sim. Quando você tá na fase da dieta, você faz uma dieta e depois você pode parar de fazer a dieta porque não deu certo, ou porque você já obteve o resultado que você queria. Ou ela foi apropriada para aquele momento. Para aquele momento específico. E a vida com Deus, ela é um estilo de vida. Quando você muda, faz uma reeducação alimentar, aí os seguidores que entendem dessa parte podem falar com maior propriedade, mas quando você faz uma reeducação alimentar, você ensina o teu estômago, ali os teus órgãos, né, a trabalharem daquela forma a partir disso. Então aquilo vira um estilo de vida, vira uma prática, não é algo que é uma fase que hoje você faz, amanhã você faz e semana que vem você já não faz mais, você já mudou de ideia, já não quer mais aquilo. É um estilo de vida, né? E a vida com Deus eu acho que tem que ser isso, um estilo de vida, né? A dieta muda, a receita muda, mas o estilo de vida não muda. Exato. E esse é um ponto importante da gente ressaltar.
Porque a nossa fase com Deus, ela é permanente, né? Nosso relacionamento com Ele é permanente. A gente modifica, talvez, a gente aprofunda, Exato. a gente cresce. Então, uma hora, por exemplo, para que eu possa me relacionar com Ele, eu usava determinadas ferramentas que era necessário. Às vezes eu tinha um líder que ele era o porta-voz, a voz do Senhor na minha vida. Então eu sempre me socorria nele, buscava nele, né? Porque eu estava crescendo, estava aprendendo, eu era menino, eu era criança. E num determinado momento eu começo a aprender a andar por si só, né? Nessa caminhada com o Senhor. E aí então eu aprendo a me comunicar com Ele, aprendo a sentar, separar um tempo sozinho, aprendo a ler a palavra, porque tem gente que não consegue ler a Bíblia, meditar na palavra, que é tão benéfico para si. Sim. Né? Se você ainda não tem o costume de ler a palavra, ler a Bíblia, né? Mesmo você que não tem um vínculo forte com Deus, se você começar a ler ali e permitir que ele fale com você, você vai trazer tantos ensinamentos benéficos para sua vida, que vai te transformar, que vai te conduzir. E eu acho que essa constância gera essa mudança dentro de você. Exato, e torna isso o seu estilo de vida, né? Que nunca vai mudar. Exatamente. Mas vai se aprofundar, vai se aperfeiçoar, né? Exato. Eu acho que isso é importante a gente sempre lembrar, né? Eu não tô uma fase afastado, distante. Não deixa essas mentiras que muitas vezes são lançadas sobre nós, né? Às vezes você só se preencheu de coisas no momento onde você precisava ocupar mais tempo para com o Senhor, para se comunicar com Deus, para conversar com Ele, para confessar a Ele, para compartilhar com Ele. E como a gente para aqui, senta, toma um café, conversa, né? A gente separa o momento e nesse bate-papo, nessa conversa, a gente aprende tantas coisas, a gente se sente mais leve, a gente extravasa, né? Ou momentos que a gente quer desabafar também, né? Sim, sim. E eu acho que é sobre isso, é sobre essa questão de oferecer um momento né? Para você entrar numa fase, para você dizer que você está numa fase, você precisa dedicar o seu tempo. Como nós falamos aqui, quando nós estávamos na fase de roqueiro, a gente dedicava o nosso tempo ali, comprando roupas para nos caracterizar como, Sim. Consumindo músicas, indo a shows, não o Felipe porque é cansado, mas eu indo a shows. Quando éramos crianças, dedicávamos o nosso tempo, a gente gastava o nosso tempo ali brincando, inventando brincadeiras, criando. Então, para você estar numa fase, você precisa dedicar o seu tempo para aquilo. E com o Senhor não é diferente. Se você, como o Felipe falou, não tem ainda um vínculo, se você ainda não conhece, se você ainda não experimentou disso, né? Que você dê essa oportunidade para entrar nessa fase. É o pontapé inicial, sabe? Dedica um tempo. Coloca ali, gasta o seu tempo, e quando a gente fala de gastar, não é desperdiçar, é investir o seu tempo, né? Aplicar o seu tempo nisso, a ler um versículo que seja por dia, sabe? A estar nessa fase de cuidar da tua alma, de cuidar do teu espírito, né? E como nós podemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito, é nos comunicando com Deus, né? Aquele que criou a nossa alma e o nosso espírito. É com Ele que nós nos comunicamos para que a gente possa fortalecer. E isso começa com disciplina, né? Coloque um tempo, estipule ali, todos os dias tal hora, todos os dias quando eu acordar. Isso vai se tornando uma rotina. E aí sim, essa fase, ela deixa de ser só uma fase e ela passa a ser um estilo de vida. Sim. Onde você vai cada dia progredindo, né? Hoje eu leio um versículo, amanhã o meu espírito e a minha alma não vão querer mais só um versículo, vai querer um capítulo. E aí daqui a pouco você tá ali devorando a Bíblia, querendo conhecer mais de Deus, mais da identidade dele, mais de quem você é nele, sabe? E então eu acho que o pontapé inicial para entrar nessa fase é isso, é ter a ação
de separar um tempo, de dedicar um tempo, né? A disciplina, de você se comprometer com algo, de gastar tempo nisso, né? E é isso, né? É isso, gente. Acho que esse foi o bate-papo de hoje de Tô Nessa Fase. Passamos aqui por várias fases de que nós já passamos, a fase que nós estamos, Boas, sobre ruins. boas, ruins, né? Fases. Tem fase boa, tem fase ruim. Ninguém disse que seria só coisa boa, mas que essa fase sobre Deus, ela venha se tornar o nosso estilo de vida também, como Não nós só mencionamos. temporário. Exato. Que venha a ser uma fase, sim, mas que você só progrida nela, que você não saia dela, mas que você só progrida nela, né? Exato. É isso. Eu vou ler agora, vamos ler os comentários. Eu vou pegar aqui, tá? Da Dani _S2, ela fala assim: considero que estou numa fase boa, onde parei tudo para cuidar de mim, por dentro e por fora. Estava numa fase de deixar a vida me levar. A famosa vida no automático, até que caí em si e vi o quanto eu estava fazendo mal para mim mesma. E agora estou nessa fase de autocuidado com minha rotina. Alimentação, academia, cuidado com a alma e a mente. Deus tem me dado experiências incríveis com Ele na questão espiritual. Digo que é uma fase de renovo em todas as áreas e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? A Dani, ela é nossa amiga. E a gente tá acompanhando de perto, né? Essa fase dela de autocuidado, principalmente ali com o corpo, né? Que é algo que a gente consegue ver, né? E tem dado muito resultado esse empenho dela e essa autoconsciência que ela teve de, como ela disse aqui, ela viu, ela reconheceu que ela estava fazendo mal para ela mesma e ela parou para essa parte, para esse momento de se conhecer, né? Aquilo que a gente falou sobre o autoconhecimento é parar para analisar internamente o que tá de errado, o que eu não tô gostando, o que não tá alinhado. E ela entrou nessa fase. E eu acredito, acompanhando ela de perto, que isso não é só uma fase, é um estilo de vida. É o que a gente falou sobre, né? Se tornou o estilo de vida dela e a gente tem visto resultados, né? Dentro desse estilo de vida que ela agora mergulhou de cabeça, né? Ela passa por diversas etapas. Sim, né? exato. Então é um pouco do que a gente falou. A dieta no início, os exercícios físicos ali naquele primeiro momento, nos primeiros meses. Depois isso vai modificando, mas o estilo de vida que ela tá adotando para ela é agora para o resto da vida. Progredindo, né? Dentro dessa fase que ela se encontra, ela está apenas progredindo. Então isso se tornou o estilo de vida dela agora, né? Exatamente. Um beijo, Dani. Beijinho, Dani. Parabéns, hein? A Mila Ginger falou assim: ela tá numa fase de terminar de trabalhar, desconectar do celular e focar em vídeos relax na TV. Boa. Muito boa. Uma fase de descongestionar a mente, né? Às vezes a gente tá tão focado naquela fase de trabalhar, na fase de ganhar dinheiro, e tem nada de errado com isso, tá? Você tá nessa fase de focar no seu trabalho, de focar em ter ganhos financeiros, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa mente, ela também precisa de um descanso. Então, conectado com essa fase de trabalhar, como a Mila falou, ela tá numa fase onde ela assiste ali vídeos relax, que pra mente dela aquilo, acredito que seja um descanso, né? É necessário, né? Isso, pra desligar daquela correria, daquela coisa assim insana, às vezes, que é o nosso trabalho, do estresse. A gente também fica consumindo muita coisa, né? Tanto no celular, ou na TV, ou no computador. O tempo todo a gente tá se enchendo de informação e não tem esse momento de pausar, refletir, relaxar, meditar, orar, fazer nossos devocionais, né? Então é uma boa dica, uma boa fase que ela tá e é isso. Vamos todo mundo entrar nessa fase, gente, de cuidar da nossa mente também, de dar um descanso pra ela. Não consuma apenas o pausa pode. Consuma o pausa pode, depois pause e vá relaxar sua mente. Aliás, aqui também é um momento relax, tá, gente? Sem pressão, é pra você se divertir. Um cafezinho na mão. Um cafezinho. Conversando. Exato. É isso. E a Vanessa Lima falou: estou numa fase de planejamento. Pensando no futuro. Essa nossa amiga também, muito querida.
Acho que... Por quê? Ah, lembrei por quê. Realmente ela tá numa fase de planejamento. Não vou contar aqui, mas... Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler da vida do outro. Mas é algo incrível a gente vai trazer ela aqui pra contar sobre a vida dela, sobre o testemunho dela, que inclusive, é amiga, incrível. você já tá convidada pro próximo. Exato. E é isso, gente, que nós venhamos estar nessas fases de progressão, né? Não simplesmente acabar e não fazer mais aquilo, porque aquilo não nos pertence mais. Quando são coisas que edificam, que são boas, elas não devem simplesmente acabar, né? Elas devem progredir. A gente tem só que ir pro próximo nível, né? Exato. Agora, nós vamos para um quadro aqui do podcast, que é o Pause Indica, né? Onde a gente vai indicar alguma coisa, seja um Instagram, uma música, um filme, uma série, um livro, um lugar, né? Para que a gente possa também aprender coisas novas, conhecer coisas novas. Compartilhar, né? Isso. Inclusive, você pode comentar aí um lugar ou uma música, algo que você gostaria de compartilhar, que tem a ver um pouco com tudo que a gente falou também. Indicar algo, né? Indicar algo bom. Eu quero indicar uma série. Sim. E um lugar. Tá. Começando pela série. É uma série que eu tô assistindo agora. Não vou dar spoiler, nem vou falar sobre o que é, gente. Vocês entrem lá e vocês assistam. Se gostar, bem. Se não gostar, toca o barco. Assiste outra coisa. Chama-se Ruptura. É uma série da Apple TV. É uma série muito interessante. Pelo menos eu tô achando um conceito muito legal. A interpretação da série, você consegue tirar muita coisa proveitosa. Então eu super indico. E um lugar... que agora eu tô nessa fase, né? Fui uma vez, mas já estou nessa fase. Fomos, inclusive, no jogo de realidade virtual. Ai, muito bom. Muito bom, gente. É muito legal. Sério, é muito legal. Você realmente se desconecta desse mundo. Pra quem tá em Dublin, nossa, né? Na Irlanda. Isso, vá. Chama Sandbox. Fica ali no centro mesmo. Quase de frente com a Trinity, né? Sim. Quase de frente com a Trinity College. Ali. Isso. Eu não sei se é novo, eu nunca tinha visto, mas nós fomos lá no domingo passado. E, gente, sério, foram muitas risadas. Foi muito divertido, foi muito, muito legal. Não é publi, tá? Porque a gente teve que pagar e vamos pagar de novo pra ir lá. Mas, assim, a gente indica mesmo porque a gente foi e a gente gostou muito. Foi muito legal. Foi muito divertido. Pega os seus amigos, um grupo aí, acho que são 6 ou 8 pessoas. Se você tiver com amigos, isso, vale muito a pena. A gente fez até uma amizade lá, porque nós estávamos em 5. Fechamos a sala e de repente chegou um menino, acho que ele era da Filipinas, da Mongólia, não lembro de onde. E aí a moça jogou ele no nosso grupo, viramos best friends forever. E foi muito legal, foi muito divertido, então super indico também. Eu vou indicar um lugar que eu gosto muito, né? É um café que ele é ali de frente, para quem mora em Dublin, ele é de frente com o Rio Liffey ali, e chama... É o Antigo Barasa? É o Antigo Barasa. Como agora ele chama Hello Charlie. Hello Charlie. Gente, é muito bacana. A gente quer muito gravar um episódio muito legal de lá. E é gostoso, né? E é um lugar que eu vou há muito tempo. Assim, mudou, né? Agora é um outro café, mas desde quando era antes, eu ia muito lá. É muito aconchegante, não é caro, bacana. E vale muito a pena, assim, pra você ter um momento ali. Seja você sozinho, ou acompanhado, ou com amigos. É bem bacana. E é isso. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem, compartilhem, curtam, sigam a gente nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram. E compartilhe com seus amigos, com a sua família, né? E vem participar com a gente. Não esqueça que todas as segundas-feiras sai episódios novos aqui no Spotify e no YouTube. E às quartas-feiras o episódio sai no nosso Instagram. Além de muitas publicações que a gente tem feito, uns vídeos mais conceito assim de café, uma mensaginha, um texto para você compartilhar, uma música, um trecho de uma música. Então aproveitem que tem conteúdo à beça a semana toda para vocês, além do nosso devocional, que todos os sábados, né? Todo sábado tem o devocional também. E o que é esse momento de devocional?
É um momento onde a gente compartilha de uma forma simples, rápida Dinâmica. e objetiva, algo dinâmico, a palavra de Deus, né? Que é o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito. Aí todos os sábados esse cortezinho, esse vídeo, ele sai no nosso Instagram e é um momento para você realmente pegar o final de semana ali, sentar, meditar um pouquinho, pô, vou pausar um pouco, refletir sobre isso e até um incentivo para você separar um momento para fazer o seu próprio devocional, o seu próprio momento ali de reflexão, de oração, de meditação e conexão com Deus. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. E até mais. Até mais.